Estamos dando continuidade à série de mensagens, A Graça de Deus. Nós estamos falando sobre a graça nesses dias, e estou muito certo que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Já tivemos o primeiro culto, onde o pastor Osias pregou, aliás, muito bem, parabéns Osias, Deus abençoe. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 9, nessa manhã, e vamos à segunda parte dessa matéria, desse assunto tão profundo que é a graça de Deus. Efésios 2, de 1 a 9, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazemos as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com o que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Diga amém. Eu quero que você se renda ao Espírito do Senhor e deixe Ele trazer revelação ao seu coração nessa manhã. Diga amém. A graça de Deus, hoje é a parte número 2. Nós começamos esse estudo, essa série de mensagens lá no livro de Gênesis, vão permanecer no Gênesis ainda hoje. Depois nós vamos passando, aí vamos falar sobre algumas coisas no Velho Testamento ainda, e depois vamos chegar no Novo Testamento, e vamos até o fim do Novo Testamento com essa série de mensagens sobre a graça de Deus, que é uma matéria extremamente necessária para o povo de Deus. Esse texto que acabamos de ler em Efésios 2 é um texto riquíssimo, e nesse texto Paulo fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e que a salvação é uma iniciativa de Deus, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, o nosso Pai para conosco. Então, quero começar dizendo a você que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus é o fundamento da nossa salvação. Diga comigo, a graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. E a graça de Deus nos dá segurança, garantia e a certeza da nossa eternidade na glória do céu com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e elas me seguem. E Jesus disse algumas coisas no verso 28 tremendas: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar da minha mão. O Senhor Jesus disse 3 coisas: dou a vida eterna. Diga, dou a vida eterna. Jamais perecerão. Diga, ninguém pode me tirar das mãos de Jesus. Diga aleluia. A graça faz parte da própria natureza divina. A própria natureza divina. A graça é a própria essência de Deus. Isso significa que a graça é tão eterna quanto o Senhor nosso Deus. E por que estou tocando nesse ponto? Porque alguns começam a achar talvez que graça é coisa só do Novo Testamento. E aí quando você pensa assim, aí você não está entendendo que a graça é tão eterna quanto o nosso Deus. Amém, amados? A graça de Deus nos dá esperança, porque ela é infinitamente maior do que o nosso pecado. Só existe uma coisa maior do que o pecado da raça humana. O pecado atingiu todo o cosmos. O pecado atingiu a natureza de um modo geral, atingiu o cosmos em geral. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe consequências seríssimas, mas a graça de Deus é maior do que o pecado. Dá um aleluia aí. A graça de Deus é infinitamente maior do que o nosso pecado, nossas iniquidades, transgressões, enfermidades físicas, medos, traumas, feridas emocionais e falhas de caráter. Hoje nós vamos olhar
vamos ver nesse estudo aqui, a manifestação da graça na vida dos patriarcas. E quando eu estou falando de patriarcas, estou falando dos pais, os principais patriarcas da nação de Israel. Nós vamos fazer uma caminhada aí, uma jornada bíblica de alguns anos, de Abraão até os seus bisnetos. Vamos olhar para esses patriarcas aí, que foram os pais da nação de Israel. Diga amém. Primeiro, então, vamos aí, a graça de Deus sobre os patriarcas. É isso aí que vamos estar, é nosso estudo nessa hora. Começando com Abraão, né, que foi chamado lá em Ur dos Caldeus, região hoje norte do Iraque. Ao ser chamado, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus pela fé. É o que nós lemos em Hebreus 11:8. Ele foi chamado e obedeceu pela fé. Porém, durante alguns anos, ele ainda teve sérios problemas de caráter, especificamente na área da mentira e do engano. Por 2 vezes o Abraão, quando o nome dele ainda era Abrão, o Abraão mentiu que a sua esposa Sara era sua irmã. Essa primeira mentira aparece em Gênesis capítulo 12, versos de 10 a 20. Para começar, Abraão tinha obedecido, tinha saído lá de Ur dos Caldeus, depois Harã, e tinha entrado na terra de Israel. Mas ele foi para uma região que não era muito para ir, uma região seca, uma região árida, a região do Negev, ou outros falam Negev, mas é mais correto o Negev, né? Então ele foi lá para essa região ali próxima à divisa com o Egito, e a fome começou, e a Bíblia não registra ele pedindo direção de Deus. Mais provável é que ele não orou, mais provável é que ele não perguntou a Deus se ele deveria ir para o Egito, e ele foi para o Egito. Quando está chegando perto da capital, ele olha para Sara. Nessa época Sara era ainda uma mulher jovem, Abraão tinha 75 anos, ela tinha 65, isso para o mundo da época estava jovem ainda, para os dias de Abraão, estava ainda bem. E aí ele olha para ela, né, pode ir colocando projeção, por gentileza, Gênesis 12, de 10 até 20, vai colocando à medida que eu vou falando aqui. E aí ele olha para ela e fala: olha, nós vamos entrar agora nessa cidade, você é uma mulher bonitona, e a Bíblia diz que ela era bonita mesmo, e aí ele diz: olha, os príncipes vão olhar você, e vão querer levar você lá para o faraó, coisa dessa forma, vão me matar. E ele possivelmente com medo, mas o fato é que ele não perguntou a Deus como agir. E cada vez que a gente tomar a decisão de agir sem perguntar a Deus, nós corremos o risco de pecar. E ele chega lá e não dá outra. Os príncipes olham para ela e vê que ela era muito bonita e perguntaram, e ele disse: é minha irmã. E porque ele disse que era irmã, o faraó mandou pegar e colocou lá no harém. E ela fica no harém, talvez 2 ou 3 meses por aí. Ela ficou um tempo lá no harém. Veja o que uma mentira pode causar. Ele ia perder o próprio casamento, ele ia perder a própria esposa. Deus tinha feito uma promessa ao chamar, disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele estava debaixo dessa promessa, ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E agora o homem de Deus está mentindo, dizendo que a sua esposa é sua irmã. O faraó pega, coloca lá no harém, e graças a Deus, porque no harém ficava um bom tempo se preparando antes de ser levada para ter relações com o rei faraó. E aí ela está lá, e Deus teve que intervir. Diga: isso é graça. Fala: isso é graça. Deus interviu, deu um sonho para o faraó, e nesse sonho Deus disse: devolve essa mulher, porque se você não devolver, você vai ter problemas muito sérios. Você e a sua família, você e o seu povo. E Deus disse para ele: ó, se você não devolver, você vai ter problemas seríssimos, até a morte. E Faraó manda chamar o Abraão. Para todos os efeitos, até esse dia Abraão era cunhado de Faraó. Abraão tinha recebido uma herança, tinha recebido um dote muito grande. As pessoas davam dote. Ele tinha recebido bois, ovelhas, vacas, camelos, servos e servas. Ele ficou mais rico ainda. Parece que estava dando tudo certo, mas estava tudo errado. Então o faraó chama ele e fala: o que você fez? Você me disse que ela era sua irmã. E aí você vê um ímpio chamando a atenção do homem de Deus, porque o homem de Deus tinha falhas de caráter. Eu quero mostrar isso a você, para que você enxergue a graça de Deus, para que você alimente a sua esperança, não para que você justifique o seu pecado, mas para que você veja que há esperança. Diga amém. Diga glória a Jesus.
É bem interessante. Então o faraó devolveu a Sara e disse: toma sua mulher e vai embora. E aí ele recebe ainda mais algumas coisas da mão do faraó, e ele foi embora. Esse foi no capítulo 2, de 10 em diante, que nós lemos. Agora, foi de 10 até o 20. A continuação disso foi mais uma mentira. Mais uma mentira. Ele está lá em Israel e ele vai na região do Negev outra vez. Ou essa mentira do capítulo 20, ela não está na ordem cronológica. Não está na ordem cronológica, porque vocês que são estudiosos da Bíblia, se você olhar Gênesis 12, verso 9, você vai ver essa palavra Negev, ou Negeb, Gerá, e ele está nessa mesma região. Então, o que está relatado no capítulo 20 de Gênesis, na verdade seria uma continuação desse capítulo 12, porque o capítulo 20, verso 1, vai dizer a mesma coisa, que ele estava na região do Negev, ele estava em Gerá, lá na região dos filisteus, mais tarde. Agora, presta atenção nisso. E aí ele diz de novo que a Sara era sua mulher. Por que esse capítulo 20 não está na ordem cronológica? Só explicando isso rapidinho. Porque em Gênesis 17, Abraão já estava com 99. Ele era 10 anos mais velho que a dona Sara. Se ele já estava com 99, a Sara está com 89. Então uma mulher de 89 anos, na época, mesmo na época, já não encantava mais ninguém. Esses dois pecados foi aí, Abraão tinha 75 e Sara os seus 65, no mesmo ano. Ele está começando a caminhada. E deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, todo discípulo, no começo da sua caminhada, tem o direito de errar, sem ser deixado para trás. Amém? Precisa ser corrigido com amor e firmeza, amém? Mas tem o direito de errar, sem ser descartado e sem ser deixado para trás. E Abraão errou como discípulo do Senhor, mas o Senhor corrigiu. Diga, o Senhor corrigiu. Então nesse capítulo 20, ele mente a segunda vez, dizendo que a Sara era sua irmã. E o rei Abimeleque, ele foi lá e pegou a Sara e levou para o palácio, um segundo rei. E novamente Abraão recebe uma série de coisas, como o dote da sua, entre aspas, irmã, que na verdade era sua esposa. E aí Deus deu um sonho a Abimeleque e disse: devolve. E aí Deus foi bem duro com Abimeleque, dizendo: se você não devolver, você vai morrer. Pode ir colocando, vai morrer você e toda a sua família, toda a sua casa, vocês vão morrer. E aliás, Deus já tinha decretado que as mulheres desse pequeno reino estavam estéreis, por causa desse pecado de Abimeleque. E aí o Abimeleque chama o Abraão e diz: o que você fez? O que mais uma vez o ímpio está chamando a atenção do Filho de Deus. Sabe quando as pessoas que te cercam lá na prefeitura, ou lá na empresa, lá na fábrica, lá no seu serviço, e as pessoas estão esperando um bom testemunho de você, e de repente você conta aquela mentirinha que você acha que não vai dar nada, e alguém olha para você e diz: não é isso que eu esperava de você, eu esperava de você um testemunho santo. E aí o ímpio está chamando a atenção do Filho de Deus. E aí o Abimeleque, ele olha, fala: Abraão, o que você fez? Você que falou que era sua irmã, está aí sua esposa. Ele devolve. Diga graça. Diga graça. E mais Abimeleque, Gênesis 20, verso 14, trouxe ovelhas e bois, servos e servos, e deu a Abraão e devolveu Sara, sua mulher. Agora vamos ver uma coisa. Gênesis capítulo 17, verso 1. Abraão já estava andando com Deus há vários anos, mas ainda tinha sérios problemas de caráter. Por isso em Gênesis 17, verso 1, nós lemos o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Vira para o seu vizinho de cadeira e diga isso para ele: você veio cultuar o Senhor, você não veio, então eu quero que você me ajude a pregar. Vira para o seu vizinho de cadeira e diga assim: ande na presença de Deus e seja íntegro. Fala forte com o outro lado: ande com Deus e seja íntegro. O Senhor requer de mim e de você integridade. Quando a Bíblia fala de Jó, diz: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus espera de mim e de você integridade, justiça, santidade e um caminho com estilo de vida santo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala: é desse jeito
Deus não negocia com a mentira. Então Deus diz para Abraão: chega, basta com essa história sua de estar enganando pessoas e mentindo. Basta, para com isso. Seja íntegro. Seja íntegro. E meu irmão, essa palavra é muito importante, porque Deus corrigiu o caráter de Abraão. A graça de Deus transformou completamente o caráter, a vida, o destino e a descendência de Abraão para sempre. E às vezes a mudança que Deus quer fazer é tão grande que Deus precisa mudar o nome. Olha para mim e diga assim: a mudança muitas vezes é tão grande que Deus precisa mudar o nome. Amém? Se você quer que mude o nome, fala com a gente está aí para te ajudar, a gente te dá um novo nome. Amém ou não? Tem uns nomes bonitos, mas tem uns nomes que misericórdia. Mas eu quero dizer, a graça de Deus transforma tudo isso. Amém? Gênesis 17, verso 5. Nesse mesmo texto que o Senhor está corrigindo o caráter, Ele diz: esse nome Abraão não está bom. E Ele dá um nome que tem a ver com a promessa de Deus para ele, que tem a ver com a nova história que ele ia viver, que tem a ver com a nova realidade que ele ia andar. Diga amém. E Deus chega para ele e diz: seu nome não será mais Abrão, mas seu nome será Abraão, porque eu te faço pai de muitas nações. Diga aleluia. Então Deus mudou também o nome da Sara, porque o nome dela antes era Sarai, e Sarai nem é um nome bonito, mas Sara é um nome bonito. Deus disse, nos próximos versículos, Deus vai dizer assim: seu nome não será mais Sarai, mas Sara, porque ela também tinha concordado com a mentira, e Deus está mudando o nome. Quando Deus trata a identidade, quando Deus trata o caráter, quando a graça de Deus trata a nossa vida, às vezes é necessário mudar de nome. Ou se você continua com o mesmo nome, mas tem que ser uma pessoa completamente diferente. Porque se você disser que está na graça de Deus, mas continua falando as mesmas palavras, com as mesmas mentiras, enganando, dando nó em pingo d'água, usando a gíria, se você continua com falhas, quer dizer uma coisa: você não teve uma experiência ainda com a graça, porque onde a graça chega, ela transforma. Diga amém. A graça transforma, diga amém. A graça liberta, amém. A graça de Deus operou essa mudança tão grande que Deus mudou o nome dele. E a gente hoje tem até dificuldade de falar Abrão, a gente só conhece como Abraão, porque a graça mudou a história e o destino dele para sempre. A partir daí ele se tornou amigo de Deus, homem de Deus. Ele viveu mais 75, 76 anos depois dessa experiência, andando com Deus, fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, diga a graça de Deus. Levanta sua mão, cultua comigo, diga a graça de Deus transforma. A graça de Deus liberta do medo. Diga a graça de Deus liberta da mentira. A graça de Deus liberta dos velhos hábitos. Amém? Nós temos um curso aqui chamado Habitudes, que trata sobre mudança de hábitos e mudança de atitudes. Mas o que Deus estava fazendo com Abraão era exatamente isso: mudança dos velhos hábitos, mudança de atitudes. Diga amém. Se você for comigo para o livro de Efésios capítulo 4, versos 25 a 32, você vai ver isso. O texto começa dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Diga comigo, abandonar a mentira. E diga, falar a verdade. E o texto diz: fale a verdade, cada um com o seu próximo, que somos membros uns dos outros. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Olha a mudança de atitude. O que furtava, não furte mais. O que mentia, não mente mais. O que furtava, agora não furta mais. Trabalha, faça algo digno, ganhe o seu sustento, é o que diz a palavra. Cuidado com a palavra, aí verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar, conforme a necessidade de cada um. Não entristeça o Espírito Santo. Antes a gente entristecia, agora não. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Aí, livre-se de toda amargura, mudança, amargura, indignação, da ira, olha aí, da gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Diga amém.
Diga, essa é a graça. Porque você pregar a graça, e o que furtava continua furtando, o que se corrompia continua corrompendo, o que fazia coisa errada continua, o que tinha língua grande continua criticando e sendo maledicente. Você não teve experiência com a graça, porque se a graça entrou, os velhos hábitos ficaram para trás. É uma nova pessoa, diga aleluia. A graça de Deus nos transforma, nos capacita para viver uma nova realidade, uma nova dimensão de fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, uma nova história. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele passou a viver uma nova história com Deus. E se você quer ser um cristão genuíno, comece a andar em santidade. Você é chamado para viver uma nova história. Diga amém. Diga aleluia. Diga desse jeito. Diga glória a Deus. Quero olhar um pouquinho para o filho dele com você, o Isaac. O Isaac, Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos. Quando Abraão contou essas duas mentiras, ele estava por aí com seus 75 anos. 75 anos de idade, quando ele conta essas duas mentiras. Apesar de uma estar registrada no capítulo 12, outra no capítulo 20. Mas essa do capítulo 20, como eu disse, tinha que ser uma continuação do capítulo 12. Porque quando ele está ali na mesma região. Agora, e lá no capítulo 17, ele já estava com 99 anos, por isso que eu falei, está fora da ordem cronológica. Agora, presta atenção nisso. Quando Abraão mentiu, o Isaac não era nem nascido. Presta atenção nisso, senhor papai, senhora mamãe. Quando Abraão mentiu, ele só foi ser pai do Isaac 25 anos depois. Quando Isaac nasceu 25 anos depois daquela mentira, daquelas duas mentiras, dizendo que Sara era sua irmã. 25 anos depois o Isaac nasceu. Mas o Isaac ficou solteirão. Ele era tipo os filhos canguru. Hoje está cheio de filho canguru. Canguru nasce pequenininho, fica ali na bolsa da mamãe até ficar bem um ano e pouco. O bicho já está tão pesado que ela quase não consegue mais. Aí uma hora que sai. Está cheio de filho canguru hoje. O cara está com 30 anos, 30 e poucos anos, ainda está na casa da mamãe e do papai e não está muito afim de sair. O Isaac era um filhão canguru. Casou com 40 anos. E ele está lá casado, e ele vai para aquela mesma região, para o mesmo rei Abimeleque, rei da região dos filisteus de Gerar. E ele vai lá, e aí os homens perguntam para o Isaac, e essa mulher, sabe o que ele fala? Gênesis 26, de 6 a 9, sabe o que o Isaac falou? É minha irmã. Por que eu chamei a atenção do pai e da mãe? Olha para mim, porque pai, mamãe, o que você está fazendo dentro de casa ou fora de casa, toma cuidado, porque se você não tiver cuidado, seus filhos vão repetir esse mesmo comportamento. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Seus filhos repetirão o seu mesmo comportamento. Isso não é fatalismo, isso é realismo. A não ser que você se arrependa, peça perdão e clame e abençoe a identidade e os destinos deles, senão eles vão repetir o mesmo comportamento seu. Eles vão repetir hábitos seus. Alguém vai chamar isso de cadeia de maldição, e eu não vou chamar. Outros vão chamar cadeia de iniquidade. Eu gosto de pensar que é a repetição dos pecados dos filhos repetindo os pecados dos pais, como está escrito em Êxodo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Uma repetição, uma cadeia de pecados. Nós estamos tratando aqui de amigos de Deus, de gente que andou com Deus. Imagina que quando Abraão mentiu, ele tinha 75 anos, e Isaac nasce 25 anos depois, casa com 40, portanto quando Isaac casou já era 65 anos depois da mentira, e eu não sei quanto tempo depois ele está dizendo que a mulher dele, a Rebeca, era irmã dele. O texto que eu mencionei está em Gênesis 26, de 6 a 9, ele mentiu. E aí o rei Abimeleque não caiu, ele já tinha caído na mentira do pai dele lá atrás, ele não caiu, ele estava bem velhinho, ele não caiu. E um dia ele vê Isaac fazendo carícias em Rebeca, ele chama e fala, ela é sua mulher, você mentiu, não se faz assim na nossa terra. Não se faz assim na nossa terra. Então toma muito cuidado com seus hábitos. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Mas pela sua infinita graça, o Senhor Deus tratou o caráter de Isaac. Então ele pôde dar continuidade ao legado da fé de seu pai Abraão.
ele teve uma vida próspera, ele foi bem sucedido, ele teve uma vida abençoada por Deus. E eu quero perguntar a você: você tem problemas na área do caráter? Você tem problemas? Eu quero te dar uma boa notícia: a graça de Deus em Cristo Jesus pode transformar você de uma forma radical, pode transformar o seu caráter. A graça de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Diga aleluia. Se você quer isso, então aproveite, você está no culto, cultue com todo o seu coração e peça ao Espírito Santo para gerar em você o caráter de Jesus Cristo, a mente de Cristo, a consciência de Cristo, a visão de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, a mesma fé de Cristo Jesus nosso Senhor. Diga amém. Filipenses 2,5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero encorajar você a clamar ao Senhor Deus, para que pela sua infinita graça, Ele mude completamente a sua vida. Diga aleluia. Quero olhar agora para o neto do Abraão, filho de Isaac, chamado Jacó. Isaac teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Com a Rebeca, depois de orar muito, ele era um homem de oração. Isaac foi um jovem obediente ao pai, um homem de oração. Depois de orar muito, a esposa ficou grávida e vieram gêmeos. Os 2 filhos, o Esaú nasceu primeiro e Isaac em seguida, eram gêmeos. Mas o Jacó, agora presta atenção, o pecado de Abraão tinha agora atingido agora o neto. Veja, ele mente, o filho mente e o neto se torna mentiroso, trapaceiro, enganador, de marca maior. Ele tinha um problema seríssimo na área do caráter, na área do engano, da mentira. Enganou o seu irmão. Lembra do engano que ele fez com o seu irmão lá, com o prato de lentilha, o Esaú? E com o apoio da mãe. Olha, presta atenção, mãe. Às vezes a mãe está ensinando o filho a mentir, e a Rebeca deu uma aula de mentira para o Jacó. Quando o Isaac pediu para o Esaú ir caçar e trazer um animal, e fizesse um bom cozido para que ele comesse e abençoasse ele, a mãe escutou. Ela chama o Jacó e fala: Jacó, o seu pai vai abençoar seu irmão, mandou ele para o mato caçar uns animais silvestres, e vamos fazer o seguinte: vamos matar alguns bode, ovelha, e vou fazer um guisado da hora para ele, do jeito que ele gosta, com o tempero que ele gosta. E ele disse: olha, e ele disse: não, mas meu irmão é peludo. Mas o Jacó não tinha pelos no corpo, ou quase não tinha, e o Esaú era bem peludo, devia ser bem barbudo, bem peludo, seus braços bastante peludos. Agora presta atenção, ele fala assim para a mãe: mãe, eu não sou peludo, e ele vai me amaldiçoar. Sabe o que ela fala? Não tem problema, se ele amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. E ela mata o bode, a ovelha, pega as peles, não sei como, enrolou nos braços do Jacó. E o Jacó vai lá, estou mencionando projeção, por favor, Gênesis capítulo de número 27, de 18 a 29. E ele vai lá e fala: meu pai. E Isaac pergunta: quem és tu? E ele fala: Jacó. O Isaac estava cego. O Isaac ficou cego no final da vida. E aí o Isaac ainda fala assim: a voz é de Jacó. Ele fala: não, sou seu filho Esaú. Isaac pergunta: quem és tu? Sou Esaú, teu filho. Ele não disse sou Jacó em nenhum momento, sou Esaú. Aí Isaac, desconfiado, fala: se aproxima. Ele se aproxima, ele pega nas mãos, está tudo coberta de pele de ovelha. Ele fala: é Esaú mesmo. Então traz a comida. Ele come, e come bem. O velhinho estava cego, mas comia bem pra caramba. E aí ele está lá e come. Quando ele termina de comer, ele fala: se aproxima de novo. Ele ainda estava desconfiado, mas ela tinha colocado a jaqueta de couro do Esaú. E aí o Isaac cheira a jaqueta, a roupa de Esaú. Jaqueta é minha conta, mas a roupa do Esaú. Ele cheira e ele diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Aí ele diz: quem és tu? E Jacó responde: Esaú. Ele mentiu, ele enganou o pai, e o pai o abençoou. Agora presta atenção, ele tem falha de caráter, mas aí ele tem que fugir, porque agora ele está debaixo de ameaça de morte.
Ele fica 20 anos lá na Mesopotâmia, 20 anos naquela região lá do Iraque, de onde seu avô tinha saído. Ele fica lá 20 anos, lá entre os parentes do seu pai. E ele casa-se, ele casa com duas irmãs, a Lia, né, e a Raquel. Agora presta atenção, primeiro com uma, porque era o costume lá daquela terra. Isso não é nosso costume, hein, varão de Deus, em nome de Jesus. Agora presta atenção, 20 anos depois ele está voltando para sua terra. Ele chega num lugar chamado Jabuque, um rio que pertence à Jordânia hoje. Eu já passei lá nesse lugar, quando a gente leva a caravana e vai pela Jordânia e vai entrar pela fronteira seca, a gente cruza o Jabuque. É um rio quase do tamanho do Jordão. E ele está lá, ele passa a família, ele passa todo mundo, e ele resolve ter uma noite de oração. Chega um momento na sua vida, meu irmão, que você precisa parar e se colocar diante de Deus e dizer: eu mesmo não me aguento mais, eu quero mudança de vida. Para mim, Jacó está nesse ponto. No outro dia ele ia encontrar seu irmão Esaú, e ele sabia que ele poderia morrer. Então ele resolve ter uma noite de oração. E naquela noite de oração, o que a Bíblia diz é que o Senhor Deus veio ao encontro dele. Diga amém. Diga comigo: Deus pela sua graça. Está cultuando? Diga bonito: Deus pela sua graça veio ao encontro de Jacó. E aí, projeção, estamos em Gênesis capítulo 32, por gentileza, 32 de 22 a 30. Veio chega um momento que o anjo do Senhor está ali, é tão visível, frente a frente, face a face, e ele começa a lutar com aquele anjo do Senhor. E chega uma hora que o anjo quer ir, já está dando quase 6 horas da manhã, e o anjo diz: deixa eu ir. Era um anjo do Senhor, possivelmente uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. O anjo disse: deixa eu ir. E sabe o que ele responde? não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. E aí o anjo pergunta: qual é o seu nome? E ele tem que dizer: Jacó. Ele tem que repetir: Jacó. E Jacó na Bíblia está ligado a algo que, como eu já disse, enganador, trapaceiro, mentiroso. Ele tem que dizer: eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, mas eu quero mudar de vida. E o anjo o abençoou. E nessa hora, o Deus que tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, muda o nome dele. Ele disse: seu nome não será mais Jacó, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Diga Israel. Diga: isso é graça. Diga: isso é graça. Deus mudou o nome dele. Israel significa príncipe de Deus. E aí ele sai no outro dia pela manhã mancando da perna, porque o anjo tocou na conjuntura da sua coxa, e ele saiu mancando. Ele chamou aquele lugar Peniel, e ele disse: porque eu vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Meu irmão, chega um momento que a gente tem que ter o nosso próprio face a face com Deus. Se eu estou pregando para gente que quer ir para o céu, se você quer ir para o céu, quer entrar na glória do céu, da eternidade, você precisa chegar ao momento que tem que ter o seu face a face com Deus. E eu não estou falando do encontro de 3 dias, mas lá do seu quarto. Você precisa ir lá e ter um face a face com Ele e falar: Deus, chega dessa vida que eu estou tentando enganar a mim mesmo, tentando enganar as pessoas, uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira, uma vida de engano. Chega dessa capa de religião, eu quero viver a essência da fé cristã. Diga amém. Foi isso que Jacó fez. E aí Deus mudou radicalmente, completamente a vida desse homem. Então Deus mudou o nome dele para Israel. Gênesis 35, verso 10, Deus fala novamente com ele, dizendo: seu nome não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Quando eu penso nesse nome, eu falo: que noite foi aquela, que noite de oração tremenda, porque o nome que Deus deu foi tão forte, que se tornou o nome da nação de Israel para sempre. Diga aleluia. Meu irmão, Deus quer mudar a sua história e te dar um nome eterno que jamais se apagará. Mas para isso você precisa ter a coragem de estar face a face com Ele e dizer: Deus, muda a minha identidade, muda o meu caráter, muda a minha história, muda a minha sorte, muda o meu destino para sempre. Diga aleluia. Diga assim: como termina? Não, fala para ver se você convence você mesmo. Diga: como termina é que conta.
Jacó começou todo torto. Todo torto era o nome de uma festa no passado que tinha aqui em Marília, dos universitários, que era um negócio de louco, era tudo torto mesmo. Mas agora eu aprendi uma musiquinha, porque eu estou aprendendo tudo que é música infantil agora, por causa do meu neto. E tem uma musiquinha, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Mas eu não posso cantar, se eu cantar vocês vão sair correndo. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Para mim o cara mais torto é Jacó. Meu Deus, o cara era torto, mas um dia ele tem um encontro face a face com Deus, e sua vida endireitou. Diga amém. Então levanta essa mão e diga assim: minha vida tem jeito. Diga: minha vida tem jeito. Fala: como termina é que conta. Se você começar a olhar a vida de Jacó, você vai ver como termina é que conta. Por isso que eu digo sempre: melhor do que começar bem é terminar aprovado. Pela graça de Deus, Jacó foi completamente transformado e passou a viver uma nova história. E desse encontro para frente, ele passou a viver uma vida firme na fé e terminou bem, aprovado por Deus. Diga aleluia. E se você, quando chegar na glória, falar: eu quero conhecer o Jacó, não vai conhecer o Jacó, vai conhecer o Israel. Diga aleluia. Quando Deus mudou esse nome dele, sabe quantos anos tem essa história? 3.750 anos. Foi há 1.750 anos antes de Cristo, ou quase 1.800 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui falando nesse homem por causa da mudança radical. E o nome que Deus deu naquela noite se tornou o nome dessa nação tão pequena, mas que de lá vem o nosso Salvador, que influencia o mundo todo. Diga aleluia. Deus é assim, Ele muda a sua história, se você quiser. Diga amém. A questão é, Deus está te dando uma oportunidade de começar uma nova história. Você quer viver isso? Você quer ver uma vida transformada pela graça de Deus? 2 Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se você quer viver uma nova história, entregue sua vida a Jesus Cristo agora mesmo. Diga amém. Você fala: eu já entreguei, mas Abraão já estava andando com Deus há vários anos, ainda tinha falha de caráter. Isaac estava há vários anos com falha de caráter. Chega um momento que você tem que dar um basta nessa vida e dizer: eu quero viver uma vida santa diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus, diante dos homens. Diga amém. Fale desse jeito. Por último, deixa eu falar rapidamente aqui dos 12 filhos de Jacó. O Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma moça chamada Diná. E aí o Jacó tem esses 12 filhos. Eles nasceram, 12 deles nasceram lá na região da Mesopotâmia onde ele estava. E o Benjamim, que é o último, já nasce na terra de Israel. Agora, olha esses filhos de Jacó. À medida que eles cresceram, presta atenção, lembra da mentira do Abraão e do engano? 2 vezes, dizendo que Sara era sua mulher. Agora a mentira tinha aumentado muitas vezes mais. À medida que os anos vão passando, o pecado dos filhos vai se tornando maior que o pecado dos pais, se não for tratado. Vou repetir: se não for tratado, à medida que vai passando, as novas gerações vão se tornando mais pecadores ainda. Abraão, faz assim comigo, vamos lá, isso aqui é didático, olha para frente, você está aqui, está quase acabando, e você precisa receber essa palavra. Diga assim: Abraão, primeira geração. Diga: Isaac, segunda geração. Jacó, terceira geração. Diga: os filhos de Jacó, a 4ª geração. Agora estamos falando dos bisnetos de Abraão. Não é difícil a pessoa ter bisneto hoje. Minha mãe já tem 6 bisnetos. Então, não é difícil. Eu conheço muita gente que tem bisnetos. Aqui estamos falando dos bisnetos de Abraão. E eles estavam craques no pecado. Esse pecado da mentira e do engano foi só aumentando, 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 aumentando. Agora olha o que acontece. 10 deles, olha para mim, 10 dos filhos de Jacó. Coloca o texto, por favor, meu querido irmão aí da projeção. Gênesis 37, eu vou do 26 ao 36, vou mencionando. 10 deles eram mentirosos, enganadores. 2 deles tornaram homicidas, Simeão e Levi. Alguns eram
praticavam a prostituição. 10 estavam lá, porque o Rubens depois ficou sabendo a verdade. Esses 10 irmãos venderam o José como escravo para os ismaelitas, e mantiveram o pai enganado 22 anos. Pode ir colocando. Mantiveram o pai enganado. Primeiro eles jogaram o rapaz com 17 anos num poço seco. Depois tiraram lá, venderam por 20 moedas de prata. E o pai está chorando. E eles tão hipócritas, que alguns deles foram lá para consolar o pai. Para de chorar, pai, para de chorar. Tudo hipócrita. Nenhum deles teve coragem de falar: pai, a verdade é que nós vendemos nosso irmão. Ninguém falou. 22 anos eles mantiveram o pai enganado. E você conhece a história. O José lá no Egito prospera, ele é caluniado na casa de Potifar, vai parar na cadeia. Um dia ele interpreta o sonho de Faraó, sai da cadeia, direto para o trono, se tornou governador do Egito. Vieram os 5 anos de fartura, e depois começaram os 7 anos de fartura, e depois começaram os 7 anos de fome. No segundo ano da fome, os irmãos de José subiram para o Egito. No capítulo 45, nós temos um concerto. Diga comigo, concerto. E eu não estou falando daquele concerto de música, mas um concerto familiar, um acerto, onde eles zeraram tudo, onde José deu o almoço da reconciliação, onde José chegou, Gênesis 45, pode de 1 em diante, pode ir colocando aí, isso, obrigado. José chegou para eles no meio do almoço e disse: eu sou José, irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou o irmão de vocês. Eles ficaram quase que mudos, eles quase não estavam acreditando no que estavam vendo. E aí José, de uma forma linda, graciosa, maravilhosa, ele diz: na verdade, vocês não me enviaram para cá, foi Deus que me enviou diante de vocês, para salvar a vida de vocês. Diga comigo: quem age por graça, perdoa. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Os 10 irmãos de José, fora só o Benjamim, que era o mais novinho, os 10 irmãos de José, antes dessa experiência, você não ia querer esses irmãos como seus irmãos, você não ia querer eles na tua célula, você nem ia querer eles na igreja, porque os caras eram difíceis, mas Deus corrigiu. Diga: Deus corrigiu, Deus perdoou, Deus transformou o caráter deles, e Deus levantou para seus pais da nação de Israel. Diga aleluia. Eles são os pais das 12 tribos que formaram a nação de Israel. É bem interessante o que vai acontecer aqui, por causa da graça de Deus. O Senhor, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, transformou aqueles homens. Amém, amados? Eu quero te dizer uma coisa: a transformação foi tão grande a partir disso que José fez em Gênesis 45, a partir desse perdão. Diga: a graça perdoa. Levanta essa mão e diga: a graça perdoa. Diga aleluia. A graça estabelece a paz, a comunhão, restaura a alegria, restaura o prazer de viver em família. Diga amém. José perdoou, trouxe para perto, deu a melhor terra, sustentou por muitos anos com o melhor da terra. José governou o Egito por 80 anos, e por 80 anos eles eram os irmãos do governador geral, uma vida privilegiada. Deus tratou tanto o caráter. Quer dizer uma coisa para você: o Senhor Deus, escute isso, pela sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, tratou o caráter desses patriarcas de uma forma tão sublime, que os nomes deles estarão sobre as 12 portas da Nova Jerusalém. Eu quero que a projeção coloque para nós, e você olha para frente, Apocalipse 21, verso 12. Apocalipse 21 nos mostra uma visão da Nova Jerusalém, e nessa visão da Nova Jerusalém, João está descrevendo a Jerusalém celestial, a cidade eterna, a cidade que nós habitaremos com Deus, a cidade de Deus, chamada a cidade santa, a cidade celestial, a cidade onde nós viveremos a nossa eternidade. Ele diz: a cidade tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Agora olha isso, nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Diga amém. Se falar, está dizendo que é 12 tribos de Israel. Então me fala o nome das tribos de Israel.
O nome da tribo de Israel é o nome de cada um dos 12 filhos de Jacó. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo vai falando o nome dos 12. Imagina isso, olha para mim, se fosse eu ou você no lugar de Deus, olhando para o histórico desses 12 homens, nós não colocaríamos o nome de nenhum deles, nem na porta da nossa casa. Mas Deus colocou o nome deles sobre a porta, as portas da Nova Jerusalém. Isso é graça para Jesus. Então faz para valer. Sinceramente, eu sou um estudioso da Bíblia, mas sinceramente eu fico olhando, quando eu leio esse texto, olha que eu leio muito Apocalipse, falo, Deus, o que esses caras fizeram para ter um nome sobre as 12 portas? Eu só encontro uma resposta: a graça de Deus. Só a graça, só a graça, só a graça. Os nomes dos apóstolos também vão estar lá. Diga amém. Quando nós estivermos falando sobre os apóstolos, eu vejo que os nomes deles também vão estar lá, no fundamento das muralhas dessa cidade. A graça de Deus faz isso. Pega alguém que diz que a esposa era irmã e coloca como pai da fé, porque a graça muda a história. Pega alguém que era trapaceiro, enganador, mentiroso, e dá um nome de alguém que lutou com os homens e com Deus e prevaleceu: Israel. E esse nome é tão forte, tão conhecido. Esse nome foi dado naquela noite de oração. Eu quero encorajar você. Deixa eu dizer uma coisa a você agora, para a gente concluir. O pessoal do louvor já pode ir subindo. O Senhor Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia, Ele quer dar a você um nome eterno. O que Ele deu para os 12 patriarcas, Ele também quer dar a você um nome eterno que jamais se apagará. Diga amém. Basta que você se renda a Jesus Cristo para valer. Basta que você entregue a sua vida a Jesus para valer. E Ele vai fazer novas todas as coisas na sua vida. Você vai viver uma nova história, uma nova caminhada, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Você não está vindo aqui para sair daqui e na semana, a partir de amanhã, ter as mesmas atitudes da semana passada, ter as mesmas atitudes de sempre. Não, o Senhor quer você com novos hábitos, novas atitudes, nova maneira de falar, novo comportamento, nova maneira de se relacionar. Diga aleluia. Em Apocalipse capítulo 21, verso 5, na NVT diz: aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E disse: escreve, que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora olha 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quero ler na NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo tornou-se nova criação. Lê comigo, igreja, todos vocês bem alto. Logo, todo aquele que está em Cristo tornou-se. Agora diga comigo: a velha vida acabou, uma nova vida teve início. Meu querido, isso é conversão. A nova vida acabou. Aquele velho estilo de vida acabou. O homem do pecado foi morto e sepultado no batismo, e levanta-se alguém novo para andar em novidade de vida, para viver uma nova história, numa nova dimensão de fé. Diga aleluia. O texto diz: a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Deixa eu concluir. O Senhor te chama para viver essa nova realidade. Pela graça de Deus, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó tiveram os seus pecados perdoados, o seu caráter transformado, a sua identidade firmada, o seu destino e a sua descendência abençoados para sempre. A graça de Deus é suficiente para fazer isso. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Escute isso: ninguém será lançado no inferno de fogo
por causa dos seus pecados cometidos, mas por rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir: ninguém será lançado no inferno ou no lago de fogo por causa dos seus pecados cometidos, mas por rejeitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Hoje a porta da graça ainda está aberta para você. A graça de Deus em Cristo Jesus, repito mais uma vez, perdoa, salva, liberta, cura, restaura, transforma e te faz viver uma nova história, e te dá a oportunidade de viver uma vida abundante, uma vida plena em todas as áreas da sua existência. A graça de Deus é tudo de que nós precisamos. Diga amém.